vamos agora aqui para a nossa última atividade, antes da confraternização. E eu chamar vocês todos à mesa, ao Lutênio, a Glaucia, a Ana, ao Pedro Camilo. Bom, a gente recolheu algumas perguntas aqui e eu tentei concatená-las de alguma forma, não fazendo um filtro, mas para deixar algumas respostas juntas da outras. E a primeira que eu vou começar já tem um caráter mais técnico, né? E repito, né? As questões são transversais a todos, não é para uma. Posso direcionar a opinião de alguma, mas o objetivo é essa soma, né? E então, dentro desse contexto, aí eu vou começar jogando uma batata quente, como diz lá no Brasil, para a Glaucia, e eu já expando a mesma pergunta para a Ana. A Glaucia, enquanto psiquiatra espírita, né? O que você vê de comum nas ações suicidas? Aí eu estou dizendo nos casos que você atende. E, obviamente, a gente está questionando o traço de personalidade, ou a causa raiz, se é que a gente pode chamar dessa forma. A gente sabe que não existe um motivo específico, precisa olhar todo o panorama, considerando isso tudo. E a abordagem que a gente quer é como agir preventivamente nisso. E estendo isso forçosamente para a Ana, entendeu? Forçosamente, Ana? Para trazer isso dentro do contexto infanto-juvenil. Então, voltando à questão da pergunta do Rodolfo, o que é que há comum transversalmente nas pessoas que tentam o suicídio, não é? Então, em termos de personalidade, em termos de o que é que há de comum? Como nós falamos aqui, é sempre uma questão que é multifatorial, mas há uma coisa que realmente é comum, é o sofrimento e a capacidade em lidar com o sofrimento e com a dor. Nem sempre, como eu disse, né, as pessoas recorrem a uma ideação de morte, a uma intenção suicida ou um ato suicida porque estão deprimidos. Mas aqui há de comum em todas as pessoas que realmente procuram essa ruptura com a vida, o sofrimento. Eu falei-lhes daquela situação do jovem que se defenestrou já a segunda vez, por se sentir angustiado. Outras pessoas sentem que não há mais razão de viver. Então há sempre um sofrimento que subjaz a situações de procura de finalizar a vida pela situação de incapacidade em lidar com a dor e o sofrimento. E é isso que nós chamamos de capacidade de resiliência e de regulação emocional. O que é a resiliência? É a nossa capacidade em lidar com um sofrimento, em lidar com uma situação de dor, mas isso nos causar algum transtorno, mas nós sobrevivermos a essa situação. O conceito de resiliência vem da física, que é a força que nós aplicamos a um metal distorce e não quebra. Isso tem a ver com o quê? Com a nossa regulação emocional. A nossa regulação emocional dita a forma como nós lidamos com os conflitos existenciais, com as perdas emocionais, com as dificuldades em todos os sentidos e que nos chegam, que nós somos chamados a dar uma resposta. E nós aprendemos a fazer este processo de regulação emocional desde pequeninos. Ou seja, aprendemos desde que nascemos, através da frustração, como a Ana disse. Às vezes é bom deixar 10 minutos a chorar, porque isso aumenta, as crianças aprendem a regular a sua emoção. E vamos aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento emocional a fazer esse processo que nos dá maior capacidade em lidar com as circunstâncias adversas da vida e, nomeadamente, com aquilo que no dia a dia nós vamos superando nesse processo de aprendizagem e de crescimento pessoal. Relativamente às crianças e jovens, aquilo que
por exemplo, aquilo que eu verifico, porque trabalho com essa faixa etária, o sofrimento que a Glócia estava a falar, nós verificamos isso, infelizmente, em muitas crianças. Há crianças que têm histórias que nós às vezes dizemos, bem, elas realmente acham as heroínas, porque muito bom é o desempenho delas para aquilo que elas experimentam antes de ir para a escola. Aí nós conseguimos perceber uma outra questão. Quanto a aprendizagem está condicionada por estes sofrimentos. Porque quando a nossa cabeça está ocupada, e nós enquanto adultos sabemos isso, quando a nossa cabeça está ocupada com determinados problemas, com as nossas dores, nós não temos disponibilidade para aprender. E a mesma coisa acontece com as crianças. Onde é que nós percebemos, e porque lá está, fatores há muitos, mas aqui quando nós pensamos numa faixa etária menor, o padrão se calhar é mais comum. Não entram ainda outros fatores, não entra os desgostos amorosos, não entram essas questões. Entra a questão da parentalidade, entra os sofrimentos que se passam em casa, entra a violência doméstica, entra o sentimento de abandono, o não querer saber, o não haver acompanhamento, entra o medo que não é assistido, as preocupações que não são ouvidas, entre tudo isso. Agora, como é que nós podemos fazer para ajudar isso? Essa era a outra parte. Olha, é outra era parte. Conceituário Era outra parte, mas veio uma nova aqui, que como é que você aborda o tema suicídio? Prevenção ao suicídio com a criança e com o adolescente? A gente aborda de forma muito delicada, trazendo as situações para que aquele desejo, a ideação não surja. Mas como é que se aborda o tema, de fato? Ok, abordando. Boa resposta. Abordando. Mais claro impossível. Há pouco no intervalo eu comentei com as pessoas uma questão que às vezes as pessoas falam com os outros com pinças e andam tão à roda que aquilo fica uma coisa complicada e não disseram nada. É tipo políticos. Por exemplo. Você não sabe a minha segunda profissão. É verdade. É verdade. Não tem nada disso. Eu também não disse que era presidente da junta. Há pouco comentávamos a questão de um pai pergunta como é que eu tiro o telefone ao meu filho? Tirando. Pega no telefone e tira. Pronto. Como é que eu falo de suicídio? Como é que eu falo da morte? Como é que eu falo de qualquer perda? Como é que eu falo das coisas mais difíceis? Da mesma forma que eu falo das mais fáceis, com serenidade. Há palavras que não precisam, se calhar, ser usadas, há uma procura de adequar o tema ao entendimento da criança, à faixa etária. Para isso existem 50 histórias, não falam todas do suicídio, falam de muitos outros temas, mas algumas delas vão dar no suicídio, para fases diferentes, com linguagem diferente, com complexidade diferente, mas com uma coisa comum. Quando eu falo destas histórias, dos livros que a Federação tem, há uma coisa que é transversal a todas. É que todas se passam dentro do contexto familiar. São histórias podem ser reais, e algumas são, e aquelas personagens da história é pai, é mãe, é irmão, é avô, é avó, é o núcleo familiar. Porquê? Exatamente pela importância do nosso núcleo familiar e porque é lá que está as nossas maiores aprendizagens. Como é que nós falamos da morte? Falando de Deus. Como é que nós falamos do suicídio? Falando dos nossos equívocos. E partindo de uma história
Por exemplo, para os mais velhos, isso parece-me com os juntos e depois troco os títulos todos. Há uma história que fala, agora não lembro do nome do livro, a Manuela vai-me matar, dos mais velhos, mas que fala da história de Paulo. Posso contar agora? Se calhar não. Pode. Não era. Mas pronto, muito resumidamente, era alguém, um jovem, rico, a quem financeiramente nunca faltou nada, mas que os pais se divorciaram. E há aquela ideia também, muitas vezes, que acontece. Os pais podem se divorciar um do outro, tudo bem, mas nunca se podem divorciar dos filhos. Financeiramente, aquele filho nunca faltou nada, sempre teve tudo. Em abundância, tornou-se jornalista, bem-sucedido, tal e coisa. Bem, por aí fora. Mas dentro do seu coração, eram as festas, era o que o dinheiro podia comprar, era uma vida de luxo, mas era a ausência de conteúdo. Era a ausência de conteúdo. Os pais voltam, depois de 30 anos divorciados, voltam a casar. E no dia do casamento, tem um acidente quando vão de lua de mel e morrem. E ele, que era filho único e não tinha mais família, naquele dia perde os pais. Na semana anterior ele tinha rescindido contrato porque aquele trabalho já não lhe agradava. E ele de repente enlouquece de dor. Porque ele não tinha mais nada onde se agarrar. A ausência de Deus na nossa vida. E depois, se quiserem saber o resto da história, tem que ler. O livro é Deus é Físico, não? É. Tal e qual. Posso falar só uma coisa? Claro! Ana, aproveitando o que disse das crianças, é um mito pensar que as crianças não desejam morrer. Às vezes as crianças desejam mesmo desaparecer, morrer, face ao sofrimento e às vezes face à incapacidade de lidar com o sofrimento que tem. Eu concordo com a Ana que as crianças são sobreviventes face a algumas circunstâncias que passam na vida. Eu tenho um jovem que acompanho ainda na minha consulta de 18 anos, e esse rapazinho fez a primeira tentativa aos 7 anos de idade. Filho de um casal, filho único, mas está também, de um casal imigrado para a Alemanha. Ele dizia que a única coisa que ele conhecia era a escola e a casa, que os pais estavam o dia inteiro a trabalhar. E quando os pais chegavam, a maior parte das vezes, ele estava a dormir. Então, o período que ele estava em casa sozinho, começou a perceber e encontrava álcool em casa. E como viu o pai beber, começou a beber álcool. Então, a primeira tentativa de suicídio que ele fez foi aos 7 anos de idade, misturando os comprimidos da mãe com o álcool do pai. E tentou matar-se. A partir daí foram uma série de sucessivas tentativas até os 18 anos, quando ele faz uma tentativa de suicídio grave. E fomos observar que o que existia na vida deste rapaz era um grande desejo de morrer, mudar as circunstâncias pela ausência parental. Os pais faziam o que podiam, o que conseguiam, porque tinham que trabalhar quase que dia e noite, mas ele sentia a falta do afeto e da presença dos pais em casa. Então, muitas vezes as crianças têm mais dificuldade em verbalizar o que sentem medo de verbalizar o que sentem, mas é um grande mito que elas também, tal como os jovens e os adultos e os idosos, também sentem vontade de desaparecer e muitas vezes mesmo de morrer. Mas enquanto o microfone é passado, mas é um traço comum quando se fala desse preenchimento, né? E sobretudo na infância e da juventude, colocando os pais como a ferramenta principal de educação e ação preventiva real. Sobretudo pela função dele na família, né? A psicanálise vai dizer bem, Rodolfo, que os filhos são sintomas dos pais, né? Então esse relato da Gláucia me fez lembrar disso, me fez lembrar de outras duas coisas. Tem um psicanalista, que também é psiquiatra baiano, chamado Marcelo Veras. Eu assisti, não sei se já ouviu falar dele, é muito conhecido. Ele recentemente vai lançar um livro sobre suicídio, e ele falava do aumento significativo que vem acontecendo do suicídio entre jovens e crianças.
E ele chamava atenção para isso, porque assim, é até compreensível, veja, não falo de justificável, mas compreensível quando falamos do suicídio de um adulto. Mas o que acontece que determina uma criança e um jovem ao suicídio? Tá? Que dinâmica é essa, inclusive intrafamiliar, que determina essa questão? E ele vai discutir isso sobre diversos aspectos. Eu me recordava também de algumas experiências que tive como pai. Eu tenho uma filha de 9 anos e uma de 4 anos. E sobre essa questão da morte, nós tratamos a morte como tabu. Eu nunca esqueço de um sepultamento a que fui, e eu era jovem, em que o tio do garoto havia morrido, e quando o menino perguntou à mãe assim, onde é que está o tio? Aí a mãe disse assim, ele está dormindo. Estava lá dentro do caixão, todo mundo chorando, e ele está dormindo. Como está dormindo, né? Porque está todo mundo chorando. Eu fico imaginando a cabeça da criança. Tem uma música que o Luiz Gonzaga, o cantor nordestino, canta, que ele diz assim, ele fala assim, os olhinhos do menino marejou quando seu pai viajou. Quando seu pai viajou, não avisou a seu filho quando ia voltar. Mamãe disse que foi Jesus que levou o papai para passear. Jesus Cristo sempre sabe o que faz. O menino ouviu isso e calou. Debruçou-se num cantinho, um pobrezinho, meu Deus. E os olhinhos do menino marejou. Quer dizer, uma crueldade, né? A criança vai crescer com sentimento de abandono, porque o pai foi embora e não disse tchau. Ainda vai culpar Jesus, que é Jesus que levou e sabe o que faz, não questiona. Minha filha de 4 anos, recentemente, num acesso de raiva, ela dizia, com muita raiva, furou nos olhos, eu quero morrer. Eu quero morrer. E assim, o cuidado que eu tenho como pai e como psicanalista de formação é de fazer com que minhas filhas entendam que as emoções que ela tem são naturais, são normais. Agora, o que fazer com essas emoções? Então, sentir raiva não é o problema, mas fazer o que com a raiva? Naquele momento, a raiva dava a ela o desejo de morrer, que eu entendia que era o desejo. Eu não quero sentir isto, mas sentia. Aí eu perguntei a ela, e você sabe o que é morrer? E fui explicar para ela o que era morrer, do jeito que ela podia entender. Olha, se você morrer, esse corpo que você tem vai acabar. Você vai para o mundo espiritual, que ela já sabe que existe mundo espiritual, que é a reencarnação. Você vai para o mundo espiritual e olha, você teve muito trabalho para reencarnar. E você quer deixar essa vida logo agora, depois que conseguiu? Você gosta de seu pai, gosta de sua mãe? Gosto. Pois é, se você morrer agora e quiser voltar, você não vai voltar filha de seu pai e de sua mãe. Você pode até, falando sincero, você pode até voltar filha de sua mãe, se ela tiver um outro namorado. Mas de seu pai não vai ser, porque seu pai não pode mais ter filho, filosectomia. Seu pai não pode mais ter filho. Então você não vai ser filha de novo de seu pai. É isso que você quer? Não. Então não diga que quer morrer, percebe? Então é importante. A mãe de Alana, que é mãe das meninas, ela tinha uma cadela. E a cadela estava no terminal. Nós levamos Pietra, que é a mais velha, na época tinha 4 anos, à clínica para ela se despedir da cadela. Olha, ela vai morrer. Você não vai mais brincar com ela, ela não vai mais aparecer. Ela vai morrer. E ela entendeu. Ela sofreu com aquilo. Mas a gente não enganou ela a dizer, não, foi embora, sumiu, Jesus levou. Não. É preciso falar, sim, de acordo com cada contexto. Mas é importantíssimo, de fato, falarmos para as crianças, enfrentarmos esse medo que há em nós. Porque é um problema para nós não temos educação para a morte. Nós pensamos erroneamente que falar sobre a morte é trazer mau agouro. Não é. É indispensável nos prepararmos. Sabe por quê? Porque você vai morrer. Pois, então se vai morrer, por que não se prepara? Ainda que diga, como Raul Seixas diz assim na música, vem, mas demore a chegar. Ainda que digamos isso, mas ela vai chegar, mais hoje, mais amanhã. Como é que estaremos?
Temos que falar sim sobre morte, sem medo. Ainda que com flores. Né? Ainda que sejam as flores que se colocam no caixão. Mas é preciso falar. Não podemos esquecer que criança, que jovem, são espíritos reencarnados. Não há exame médico que você faça para saber se o seu filho, se o seu neto, se a sua filha é um espírita suicida reencarnado. Como a gente viu aqui no início, muito certamente todos nós temos passagem por lá. Eu só quero falar mais um pouco. Eu concordo ali com o Camilo que tudo pode ser dito, depende da forma como nós dissemos, não é? E na família, famílias muito rígidas, muito críticas, onde existe uma grande dificuldade emocional em falar sobre as questões, também as crianças crescem com essa dificuldade. Então, é preciso falar mesmo das questões, é preciso falar daquelas questões que são tabu, e esse tabu começa não é na sociedade, é mesmo dentro da família. Então, com as nossas crianças, com os nossos jovens, nós precisamos poder ter capacidade de falar sobre tudo, porque realmente o que nós não conseguimos falar em casa vai ser mais difícil falar para um médico, em sociedade. E é dessa forma que a criança vai modulando, por exemplo, a filha, o seu exemplo que deu é muito bom, porque é dessa forma que a criança vai modulando a sua capacidade de lidar com emoções negativas. Então, na próxima oportunidade, quando sentir uma emoção negativa, já tem essa experiência de que pode sentir aquela emoção negativa, porque ela não vai ser destruída com aquela emoção. Aquela vontade de morrer foi uma emoção negativa, mas eu sei lidar com ela. E é assim que a gente constrói jovens mais resilientes e adultos também mais resilientes. Glaucio, acho que você pode até continuar com o microfone, porque é o tipo de pergunta que eu já jogo para você para abrir para todo mundo. Bom, a gente entende, e nas suas abordagens você cita muito isso, que o suicídio não é algo, quase sempre, não é algo de uma tomada de decisão imediata. Eu estou dizendo em grande maioria. A gente entende que também tem os casos abruptos. E isso existe um caminho que a gente já abordou há 2 anos atrás, que era o que a gente chamou o caminho do, entre aspas, do anti-herói, sem entrar no conceito da psicologia, tá? Que seria do indivíduo saudável e uma sequência de acontecimentos onde a sua resiliência é testada até que tem a ideação suicida com o fato consumado. Como é que a gente deve abordar, ou como que a gente tem que ficar atento para que a gente consiga perceber isso nos outros, mas também perceber isso na gente? Porque uma outra frase é que suicídio não dá em pau, ele dá em gente. Entendeu? Vamos falar pela positiva, Rodolfo. É assim, o estar atento é muito importante, é o sinal de alerta que nós falamos aqui. Mas, em nós próprios, nós temos que cultivar aquilo que o Lutero falou, que é a valorização da vida. Não é? Acordarmos todos os dias e pensarmos, a vida não é fácil para ninguém. Nós estamos no mundo, neste momento, com muitas vicissitudes. Todos nós aqui neste auditório temos problemas, com certeza. Uns de ordem financeira, outros de ordem no trabalho, outros de ordem familiar, às vezes todos juntos. Não é? E a vida não é fácil para ninguém, mas a doutrina espírita e o conceito de espiritualidade nos ensina que é nessa aprendizagem que nós podemos nos tornar pessoas melhores. E lidando com essas vicissitudes, com o sentimento de que estamos aqui em aprendizagem e para sermos melhores para nós próprios e para os outros que nos acompanham nessa jornada evolutiva. Então, nesse sentido, eu falaria pela positiva. Sim, estar atento aos sinais de alerta, porque nem todas as pessoas que chegam a realmente tentar o suicídio, uma tentativa real de suicídio, quando eu falo real, é porque às vezes, por exemplo, a pessoa diz, tomei uns comprimidos para me matar, mas quando a gente vai ver, tomou 3 comprimidos, ela não queria se matar, não é? Portanto, e as situações que realmente são reais, e
que a pessoa realmente faz com essa intencionalidade, há outras tantas que não faz com essa intencionalidade, mas podem correr mal, e a gente nunca sabe quando é que pode correr mal, por isso é dissuasor a gente falar sobre isso, no sentido de informar, e isso é muito importante, é estar atento aos sinais de alerta, é informar. Por exemplo, essa jovem que eu atendi a semana passada, ela não tinha consciência de que os comprimidos que ela tomou poderiam ter a letalidade que ela não desejava, que ela realmente não tinha intenção de se matar. Ela tomou 40 comprimidos, mas não tinha essa intenção de morrer. Ela queria descansar, ela queria esquecer do sofrimento, ela queria realmente não deixar de pensar naquele momento, afastar o sofrimento da perda afetiva com o namorado. E essa questão informativa também é importante, mas também é importante perceber que a informação não nos inibe de, às vezes, cometer um ato deste. Às vezes a pessoa tem a escola toda, vai ao centro espírita, inclusive é espírita, mas num momento de dor profunda, e é isso que nós voltamos a colocar, a família é o ponto fulcral, para a percepção, os nossos pares são o ponto fulcral de percepção de que algo não está bem, de que algo está ali, naquela pessoa que está ali causador, e essa disponibilidade e abertura para acolher o outro no seu momento de dor e não desvalorizando o sofrimento do outro, é que é muito importante nessa escalada. Porque essa mãe que estava com essa miúda na quinta-feira passada dizia: mas doutora, se ela fez isso e eu nem sei como é que ela fez, como é que eu vou poder evitar que ela faça novamente? Né? E isso é muito desesperante para quem acompanha alguém e o medo de perder essa pessoa, principalmente quando são jovens. Né? Então, eu penso que nós temos que estar atentos aos nossos pares, estar atentos aos nossos filhos, estar atentos aos nossos companheiros de jornada, colegas de trabalho, para poder perceber esses sinais precocemente e poder ajudar, ser continente com o sofrimento do outro, poder ouvir, poder escutar para além daquilo que o outro nos transmite através de palavras. Querem complementar algo? Eu ia só dizer uma coisa. Eu estava a ouvir a Glaucia e estava-me a lembrar. Quando as pessoas falam e dão sinal, e nós estarmos atentos, quando elas dão sinal de que alguma coisa está errada. E se queixam e até me dizem qualquer dia acaba comigo, e tudo isso dessa forma negativa. Mas há também um sinal que às vezes me chama muita atenção, que é quando a pessoa está bem demais. Bem demais, assim. Encontramos alguém e perguntamos: então, como é que estás? E a pessoa diz que está tão bem, tão bem, tão bem, e aquilo é um churrilho de coisas boas. Quando a pessoa sai, eu penso: meu Deus, ela está bem mal. Aquele tentar se convencer de que não poderia estar melhor. Estão a fazer entender? Só uma coisinha também para completar. Então, e não desvalorizar as mensagens que o outro nos transmite. Porque é engraçado, nós temos aqui, estamos a falar de um caso comum, que eu e a Ana acompanhamos de diferentes formas. E é um jovem senhor que eu já acompanho há muito tempo. E eu vou mostrar o meu testemunho em acompanhamento a esta pessoa. E ele tem uma doença bipolar, tem uma doença mental grave, uma doença bipolar com muitos episódios depressivos, mas também tem episódios maníacos. Entretanto, ele diz muitas vezes, manda mensagens a dizer: estou a pensar em me matar. Ele diz tantas vezes que a gente cai naquele engodo de dizer: ele não vai fazer nada disto. E eu disse, a certa altura, olha, fulano, precisa de começar um acompanhamento psicológico, com um psicólogo. E até indiquei o psicólogo. E um certo dia, não muito tempo atrás, talvez 1 mês ou 2 meses atrás, a psicóloga telefona e diz assim: olha que fulano me telefonou a dizer que está pensando em se matar. E eu disse: olha, para a psicóloga, ele já disse tanta vez que vai tentar se matar que não vai ser dessa vez que ele vai tentar se matar. Descanse. Disse-lhe isto. Mas ele de fato fez mesmo uma tentativa de suicídio. E foi realmente internado. Então nós estamos aprendendo todos os dias, com todas as pessoas que nos cercam, que nós temos que valorizar aquilo que as pessoas dizem, mesmo que nos pareça manipulatório, porque às vezes é.
às vezes é manipulatório. Se eu não fizer isto, e ainda mesmo nós estamos aqui a comentar que essa pessoa tem um par afetivo, esse par afetivo rompeu, esse nosso doente rompeu com essa pessoa. Então, ela tem dito que vai se tentar matar, que vai morrer, e nós entendemos que é uma forma manipulatória dele retornar. E às vezes é mesmo. Mas temos que pensar que essa pessoa também tem o seu sofrimento, também precisa de ajuda. Eu tenho só mais 2 perguntas, porque o Pedro tem um horário rígido. Ô Pedro, você sinta-se livre, meu caro. Eu preciso, né? Eu sei. É só explicando, é o horário do comboio. Entende? É o horário do comboio. Outro carro. É outro carro? É mesmo. No nosso contexto sai a mesma coisa. É. Bom, tem algo a complementar sobre esse ponto? Não. Eu tenho aqui, então, acabando com o clube da Luluzinha, indo para o clube da Bolinha. Não, mas é no caso... Eu não posso falar, né? Como é que a casa espírita dá suporte ou pode atuar melhor nessa questão do familiar e da família que teve um evento ou que está lidando com esse desafio do suicídio, que pode ter tido um ato que deu a cabo à própria vida ou ainda está naquele processo de ideação e de agravamento? O que a gente pode ofertar atuação direta de forma ou dissuadir, amenizar e colaborar com o tratamento, ou acolher a família caso já tenha tido um óbito no caso? Quando você tem uma criatura, uma pessoa passando por uma situação dessa, um caso de suicídio numa família ou tentativas e tudo, podemos dizer que toda a família está doente. Está todo mundo doente. Vai todo mundo por arrastamento. Ok? Ou seja, às vezes a pessoa está até interessada, vai a um atendimento fraterno, conversa, expõe as suas questões e nós temos a oportunidade de esclarecer, jamais impor. Esclarecer, jamais impor. Convidar, se a pessoa se sente à vontade, para vir ouvir um estudo, uma temática que possa lhe ajudar, assim, retornar ao atendimento fraterno quando sentir necessidade, tudo, mas não podemos exigir ou impor. A família fica doente por extensão e também é o nosso papel procurar apoiar a família, levando esclarecimento por que temos inserido no nosso seio familiar alguém com aquela dificuldade, com aquela situação. Além disso, dentro dessa questão que foi mencionada, nós às vezes na vida nós temos períodos de trégua, tá? Nós temos períodos, tá, em que fazemos um quadro de depressão, em que nós fazemos um transtorno psicológico, em que ficamos menos bem. Nós precisamos aproveitar esses períodos de trégua, gente. Quando a doença descansa, a gente ataca com a saúde. Eu não sei se me faço entender. Nós precisamos aproveitar esse hiato de tempo. E às vezes o que ocorre? Ocorre que nós, como tivemos ali uma relativa melhoria, nem sempre investimos em algo que possa nos dar o suporte, que vai funcionar como uma vacina, como algo que atue como uma certa evitação no campo em que nós delinquimos. Se nos perguntarmos aqui, em termos daquilo que a gente aprende na doutrina espírita, sobre autoconhecimento, sobre consciência, acho que minimamente cada um de nós é capaz de dizer, se tiver que vir a se comprometer numa ou noutra área, é capaz de dizer, olha, meu problema é o vício, olha, o meu problema é a valorização da vida, olha, o que eu não aceito é a morte de um familiar, olha, nunca me recuperei do divórcio. Cada um de nós conhece a sua própria ferida. Enquanto a gente tem um momento de trégua, de descanso, vamos investir na nossa prevenção. Acho que isso é algo que nós podemos trabalhar no sentido de nos fortalecermos. Pode sim, mas eu vou completar, então, para complicar a sua resposta, Glaucio, além desse contexto,
Existe uma relação de famílias que têm casos de suicídio serem mais propensas a essa repetição? De cada vez, eu não ligar minha cabeça. Portanto, voltando aqui à questão ainda do doutrina do caso espírita, há uma coisa que nós, enquanto profissionais e enquanto casa espírita, podemos fazer, que é a pessoa que fez uma tentativa falhada de suicídio, ou uma família que tem alguém que se suicidou, tem sempre uma grande culpabilidade. Portanto, a culpa aqui é transversal nas situações de suicídio. Porque o familiar que perdeu alguém diz: o que é que eu não percebi? O que é que eu poderia ter feito? Como eu não percebi os sinais que essa pessoa estava a dar? Então é sempre uma grande culpa. A gente sabe que a culpa adoece. A culpa é portal de muitas doenças mentais, espirituais, como obsessão, e a culpa nos adoece. Então o Espiritismo vai nos ensinar isto. Nenhum de nós, que aqui estamos, ou que frequentamos a casa espírita, somos perfeitos. Não há famílias perfeitas. Não há ninguém aqui que seja perfeito. Portanto, e todos nós somos falíveis. E isso é um contributo da doutrina espírita, dizermos que nós aqui estamos, apesar de termos a consciência espiritual, não somos perfeitos. E às vezes podemos também falhar, não perceber os sinais do outro. E muitas vezes, aquele que tentou o suicídio também tem a sua carga de culpa pelo sofrimento que causou ao outro. Acredito também que essa culpa sei que essa culpa não desaparece depois do desencarne. Então, muitas vezes, por exemplo, nós encontramos a pessoa, depois de uma tentativa de suicídio, fez uma lavagem gástrica, ainda está no serviço de urgência. Então, a coisa que a gente pergunta é: o que é que pensa agora sobre o que fez? E muitas vezes há o sentimento de arrependimento, mas muitas vezes há o sentimento de culpa porque fez os outros sofrerem. E só aquela percepção de como o familiar sofreu, ou como ela mobilizou emoções dentro da família, às vezes é o suficiente para a pessoa mudar de atitude e valorizar mais a sua vida e sua vivência familiar. A outra questão, agora já esqueci. Não, mas você já trouxe a questão naturalmente. É o fato de já ter tido um evento suicidário na família. Mas eu gostaria de falar mais sobre isso, sim. Porque se o fato de haver um evento na família se predispõe, não é? Então, voltando para a infância. As crianças aprendem por mimetização de comportamentos. Mimetização é imitação de comportamentos. Tais como a criança aprende a gostar de si própria na medida que vê os pais e as figuras parentais a lhe darem valor e gostarem dela própria. Então, se eu vejo que meu pai gosta de mim, é porque eu tenho valor. Se eu não tenho esse feedback, eu não tenho valor suficiente para que gostem de mim. Portanto, e os comportamentos são mimetizados. Esse é um fator. Por exemplo, nós temos neste momento uma doente internada por uma tentativa de suicídio por ingestão medicamentosa voluntária, em que ela assistiu o desencarne da mãe por suicídio aos 9 anos de idade, juntamente com seus irmãos. Atualmente, na vida dela atual, há alguns anos atrás, ela foi deixada pelo marido com 3 filhos e sofreu aquela grande perda emocional. Recentemente, ela veio ter outra perda emocional e conflitos no trabalho. Então, ela volta e repete um comportamento que foi a desistência da vida, porque ela assistiu e aprendeu ainda isso, ainda muito jovem. Aquela experiência foi fragmentante na personalidade dela. E muitas vezes nós repetimos aquilo que muitas vezes repudiamos e as experiências pelas quais nós não queremos repetir e acabamos por repetir porque aprendemos que essa era a forma de reagir face a um momento de dor e de sofrimento. Para além dessa questão, que é a questão de mimetização de comportamentos, nós sabemos que muitas vezes também há um fator hereditário nos comportamentos suicidários. Não quer dizer que a pessoa tenha ido uma avó, mas é uma pergunta sempre que o psiquiatra faz, é se alguém na família se matou, se teve história de suicídio, porque pode apontar para algumas doenças psiquiátricas que têm um grande fator genético. Não é determinante,
mas é também um fator que pode ser aqui importante na compreensibilidade do fenômeno. Vou só me despedir. Bom, agradecer a presença, a minha presença aqui hoje. Eu vou deixar os livros, tá? Tem os livros aí, o Luteiro leva os que não forem vendidos. E espero vê-los numa próxima e que possamos sempre festejar a vida. Tá bem? Muita paz. Bom, o Pedro está indo e o assunto vira Ivone. O Pedro está indo e o assunto vira Ivone. Mas é só uma introdução. Bom, Ivone, no Memória do Suicida, ela conta a história na ótica de Camilo, mas ela conta a história Camilo e mais Mário Sobral e mais 3. Os outros 3 a memória falhou. E traz ali aquela abordagem de que Deus é bom, de que Deus é justo, amoroso, entre aspas, desequilibrado. Quando eu digo desequilibrado, porque tem muita misericórdia. Porque muita misericórdia. Porque senão a gente não estaria de pé. E nesse contexto ele nos impõe o progresso. E para nos impor o progresso, nos dá outra oportunidade. Haja vista Ivone e Camilo. Então, desconectando o suicídio do suicida, porque a gente é contra o suicídio, não contrário jamais à pessoa. E na fala de prevenção, considerando que o suicídio não dá em árvore ou em pau, e dá em gente, como a gente já vem conversando. E para encerrar, fala da misericórdia de Deus e esse modus operandi de recomeço desses assentamentos, ajustamentos da vida, para que a gente comece a retirar essa ideia de sofrimento eterno, de ação equivocada, mas que nunca vai ter um reajustamento. É muito mais a mensagem para quem vivencia isso no seu entorno ou para quem que já vivenciou isso. Fala da misericórdia de Deus sobre esse prisma do suicídio, da prevenção do suicídio. Eu estou direcionando para você, Lutero. Sobretudo, se eu percebi bem a sua questão, você citou o livro Memória de um Suicida, os diversos casos que lá tem, e o que fica retratado, sobretudo, salienta, sobretudo, é a questão da misericórdia divina. E as segundas chances. E as segundas, as terceiras e as tantas chances, né? São oportunidades grandiosas. São oportunidades grandiosas. E a gente observa ali como é que o mecanismo de uma nova oportunidade não funciona da mesma maneira para todos. Cada um tem um processo de ajustamento, de acordo com a sua necessidade. Nós tivemos um encontro também com os amigos de Ivone, né, há cerca de umas 2 semanas atrás, em que nós conversávamos sobre isso, apresentando os diversos casos, mostrando como é que funcionava. E uma das coisas que o livro retrata é que outros foram reencarnando, tendo novas oportunidades, e o Camilo foi ficando. Camilo Castelo Branco foi ficando. Tá? E houve uma entrevista que a Ivone Pereira deu, dizendo que em 1948 o Camilo se apresentou a ela para se despedir, porque ele iria reencarnar. E depois, naturalmente, se ele vai reencarnar, se ele interrompeu a sua vida, né? O tempo que ainda teria como invisual, alvejando o ouvido, o cérebro, provavelmente ele retornaria com uma problemática desse foro. E tivemos a conversar como é que seria, como é que não seria. A misericórdia divina não faz uma implicação direta. Por exemplo, a Ivone Pereira, quando esteve aqui em Portugal e o suicídio é por afogamento. Tá? A gente sabe que ela reencarna como médium, com esse compromisso no campo da mediunidade e tudo. Muitos poderiam dizer assim, bem, mas ela poderia reencarnar como?
fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, asma grave, cancro de pulmão. É a misericórdia que funciona, né? A gente recorda Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então são oportunidades grandiosas em que vai funcionar para cada um de forma individual. O que é mais brilhante, o que é mais encantador é que a gente só paga quando está em condição de pagar. Isso é mais aliciante, né? A gente só paga quando tem condições de pagar, de forma que quem está passando por um processo muito severo, muito delicado, muito difícil, a parte boa é que você já está em condição de passar por isso. Olha, essa é a parte boa. Nós precisamos ter esses olhos da misericórdia divina com os olhos também da alegria. Por quê? Porque estamos tendo a oportunidade de saudar. Olha que beleza! Quem de nós que quando quita um crédito não fica feliz da vida? Ai, libertei-se da prestação. Ai, ainda bem. Todo mês, aquela data. É a mesma coisa diante das leis divinas. Então a misericórdia é intensa. E eu acho que é assim que a gente deve pensar. Vejamos aqui, a Glaucia lembrou há pouco a questão da culpa, tá? A gente costuma dizer que a culpa não pode morrer solteira. Vocês sabem quem é o marido da culpa? O castigo. Toda vez que a gente se sente culpado, a gente acha que tem que sofrer. E ela frisou muito bem essa questão aqui da culpa. Então, a gente pode substituir com a visão espírita. A gente pode casar a culpa com a reparação, mesmo que a gente não tenha condição de ter expiado ainda. Arrependimento, expiação, reparação, a gente pode avançar com a reparação. Quem sabe, na hora de chegar o momento da expiação, não vem pequenino. É um momento único. Posso, Rodolfo? É só um pouquinho. Fica à vontade. Agora eu posso falar mais calma, porque ela foi assim, né? Falando da misericórdia divina, me faz lembrar, eu resumiria tudo no amor. Porque quando nossos filhos estão doentes, nós nunca os abandonamos. Né? Nosso filho tem uma febre, tem uma convulsão, nós estamos ali preocupados e atentos. Se um filho nosso chumba um ano, a atitude mais correta é dizer assim: nós vamos continuar, vamos fazer melhor. Então, levando isso à escala de Deus, dos espíritos amigos, a gente pode imaginar que é assim que eles nos enxergam, como ainda crianças doentes que não foram capazes de dar a melhor resposta possível. Mas a benevolência e a misericórdia está presente, não nos deixando desamparados. E muitas vezes, nos momentos de dor, a gente esquece que estamos sempre acompanhados e que podemos sempre contar com a espiritualidade amiga que nos ampara, nos protege, nos guia, e precisamos ter ouvidos para escutar essa orientação. A gente brinca que o anjo da guarda, quando está tudo bem, ele tem menos trabalho. Quando tem alguma dificuldade e a gente está sentindo a dificuldade, ele se aproxima mais. Mas é uma brincadeira muito séria. Meus caros, a gente encaminha para o encerramento. E caso desejem comentar, colocar a fala final, podem ficar livre, à vontade para isso. E dá-me o microfone a mim. Mas eu vou deixar aqui, ó. Bem, eu há bocado estourei o plafond, vocês sabem, portanto, aqui a minha fala final é só mesmo de gratidão por esta oportunidade, por este convite, de gratidão por este trabalho que é feito aqui, mas que tem repercussão por todo o lado, que é feito noutras casas, lembrando que a prevenção do suicídio é extremamente importante, mas ela não termina hoje, que é dia 30 de setembro. É preciso que ela continue o ano inteiro. E para que ela continue o ano inteiro é preciso que nós continuemos
sempre alerta, sempre dispostos e disponíveis para olhar para dentro de nós e para olhar para aqueles que nos rodeiam. Por isso, a minha fala é esta, é de gratidão. E ainda falta só dizer uma coisa. Este tema para mim, o Rodolfo sabe que eu já comentei isto com ele, é um tema que me é muito caro. Talvez, como o Lutênio já disse há pouco, quantas vezes é que nós já fomos suicidas? Nós não sabemos. Não tenho, nesta vida presente, ainda não tive, Gláucia, se eu tiver a telefone, ainda não tive, graças a Deus, essa ideação. No entanto, eu sinto um carinho imenso, imenso, por todos os suicidas. E acho que isso, de alguma forma, me faz ainda ser mais grata por poder partilhar este trabalho e este dia convosco. Obrigada. Agradeço a oportunidade, uma vez mais, de estar num evento dessa natureza, abordando dessa temática tão complexa quanto é a vida, e deixar palavras aqui de gratidão e, sobretudo, de esperança. Se eventualmente você passa por um momento desse gênero, se eventualmente você traz na família uma repetição muito forte dessa situação, ou tem até mesmo perdido um coração querido nessa condição, fortaleça-se no trabalho do bem, fortaleça-se na leitura das obras de Ivone do Amaral Pereira, porque certamente ela, Camilo Castelo Branco, o Hospital Maria de Nazaré, que está sediado na psicosfera espiritual aqui da Península Ibérica, sobretudo Portugal, que a gente possa se inspirar e se fortalecer, rogando de lá a ajuda necessária que todos nós precisamos. Eu também gostaria de agradecer o convite, porque tal como a Ana, eu acho que tal como todos nós que estamos aqui hoje, somos motivados a aprender mais sobre esse tema, respeitar mais as pessoas em sofrimento e que em algum momento pensam em romperem com a sua vida, em ruptura com a sua vida. Nós espíritas muitas vezes já não pensamos em nos suicidar, sabemos das consequências do suicídio, mas muitas vezes temos outro tipo de pensamento. A vida espiritual é tão boa, o que é que eu já estou fazendo aqui? Se eu morresse logo? Isto é uma falta de valorização da vida. Porque tal como aqui hoje já foi falado, nós lutamos para reencarnar. Temos no mundo espiritual muito mais espíritos do que aqui estão encarnados. Temos essa oportunidade valorosa de vivermos, mas temos que aprender a viver, experienciando cada dia como uma oportunidade de crescimento, valorizando todas as pequenas coisas boas que nós temos, o ar que respiramos, que a gente nem sente que ele entra e sai dos pulmões. As pessoas que têm que, para respirar, têm que sofrer um grande esforço, usar oxigênio. Nós estamos aqui felizardos, né? Temos saúde, portanto, temos amigos, temos uma família espiritual, estamos aqui motivados pelos mesmos ideais, somos pessoas ricas e nem nos damos conta disso. Então, o meu apelo é valorizarmos tudo que temos de bom, porque na medida que colocamos no nosso prato da balança as coisas boas, as coisas menos boas, que também todos nós temos, vai ter menos peso. E assim poderemos viver com mais felicidade e com mais satisfação. Muito obrigada. O agradecimento é meu, mas é também da evangelização. Cadê o pessoal? Ah lá. Podem vir. O Camilo saiu antes da hora, eu não sei se entregaram a ele. Foi? Pode ir lá. Nada,